Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Bit. Hoje temos aqui a participação da Gabriela Furtado, do Mercado Livre. Ela vai falar um pouquinho, conversar aqui um pouquinho com a gente sobre a carreira dela, sobre o trabalho dela e tal. Gabi, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda ao Café com Bit. Muito obrigada, Paula, Henrique, Rodrigo. É um prazer estar aqui. Eu gosto muito de falar sobre a minha trajetória, o que eu faço, enfim, é um prazer. Deixa eu Maravilha. compartilhar aqui minha Aqui tela. é só para fechar aqui também, né? Aqui comigo também estão o Henrique e o Rodrigo, né? Vamos, Boa noite, né, pessoal. fazer uma Vamos Olá, fazer pessoal. uma breve apresentação aqui, né? E aí depois a gente parte para as perguntas, ok? Só para avisar, Gabriela, durante a apresentação a gente costuma desligar nossas câmeras, né? Para ficar menos lag também, né? De rede. Tá bom. E aí depois a gente volta. Perfeito. Eu só preciso ter o acesso para compartilhar, tá. Paula, que eu Que caiu, devo ter. deixa eu ver aqui. Tornar apresentador. Aproveitar, né, gente? Quem não deixou o joinha aí do gostei, pode dar o joinha no vídeo aí, tá? Se inscreva no canal Pois também, clica é. no sininho para não perder nenhuma atualização. Aquele pacote básico do YouTube. Opa, tá perfeito aqui para mim, tá aparecendo ótimo. Perfeito. Vamos lá, então. Bom, a ideia é eu contar um pouco aqui para vocês da minha trajetória, como eu vim parar no Mercado Livre, o que eu estudei na minha pós-graduação e contar um pouquinho como tem essa influência aí da academia no mercado de trabalho e vice-versa, né? Que isso é muito importante. Bom, um pouco da minha trajetória, né? Eu nasci em Barra Bonita, no interior de São Paulo, meus pais moram lá até hoje. E eu sempre gostei de matemática, era algo assim que eu sempre tive essa paixão. Lembro que nas provas era aquela matéria que eu estudava pouco e já ia bem, enfim, era o que eu realmente gostava ali. Então foi relativamente fácil a escolha da minha graduação. Falei assim, não, vou fazer matemática mesmo, é o que eu curto. E fui parar na UFSCar, fui parar lá na UFSCar, em São Carlos, fui fazer graduação lá. Fiquei sabendo que o Rodrigo aqui é meu veterano, coincidências da vida. De lá, eu fui fazer mestrado, vou contar um pouco o que eu estudei. Fiz o doutorado também em São Carlos, vivi lá durante 10 anos. Aí depois fui ser professora na UFSCar de Sorocaba e entrei para o mercado de trabalho em 2016. Então, um pouquinho da minha trajetória aí. Hoje eu estou nas duas pontas. Hoje eu atuo no INSPER como professora e estou no mercado de trabalho também. Então, estou um pé na academia e um pé no mercado de trabalho. Bom, voltando um pouquinho, né? Então, como eu comentei, eu sempre gostei realmente de matemática, então era realmente o que eu curtia ali no colégio. E daí eu fui para fazer a graduação em matemática lá na UFSCar. Eu iniciei em 2006 a minha graduação, e em 2007 eu comecei a participar do PET, do programa tutorial, programa de ensino tutorial, programa muito legal que me abriu muitas portas. Eu sempre falo sobre o PET porque realmente é algo que foi muito bacana que aconteceu na minha vida. E nessa época, a gente, dentro do PET, né, a gente tinha algumas obrigações, por assim dizer, e uma delas era fazer iniciação científica. Então, nessa época, eu comecei a fazer iniciação científica, porém na matemática pura. Pra vocês verem como eu realmente gostava de matemática, porque eu fui fazendo a matemática pura, me dava bem também, e, enfim, mas era aplicada que eu realmente tinha uma paixão maior, e era isso que eu estava buscando. E daí, em 2009, eu iniciei uma outra iniciação científica com a professora Selma Arenales, e ela então, foi nessa época que eu comecei a estudar realmente otimização. Já vou falar para vocês o que é isso, né? Que bicho é esse que chama otimização? E daí, com a Selma, que ela me incentivou a continuar nos estudos. Então, ela que fez o contato ali com a USP de São Carlos para eu fazer esse mestrado na área. Então, ela que me abriu essas portas aí da academia, a professora Selma. E eu fui fazer mestrado em São Carlos, mudei, né? Eu estava na UFSCar, fui para a USP. E confesso que eu fui fazer o mestrado sem saber muito bem onde eu estava me metendo, né? Tinha acabado de me formar, estava ali com pouca experiência e fui fazer esse mestrado lá na USP. Lá que eu conheci o Paulo, o professor Paulo aqui, então a gente se trombou lá no ICMC, no Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação.
E eu fui aprendendo um pouco mais o que era otimização, o que era pesquisa operacional. Então, enfim, foi um período importante esses 2 anos para eu realmente me encontrar, o que eu queria fazer, se eu estava gostando. E eu trabalhei com o programa de dimensionamento de lotes nessa época. Então, é o programa que decide aí o quanto que eu vou produzir em cada período. Então, imagina que eu tenho uma empresa, ela precisa decidir aí o que vai produzir, o quanto vai produzir por dia, né? De cada, aqui nesse caso eram ligas de metais. Então, esse modelo matemático ele decide essa produção, né? Do quanto produzir, o que produzir para atender uma certa demanda. Então, é isso que eu fazia no meu mestrado. Aí eu, terminando o mestrado, eu já sabia onde eu estava me metendo, já tinha um pouco mais de maturidade, enfim, conhecimento. Então, para decidir fazer o doutorado foi mais simples. Então, eu decidi fazer o doutorado, continuar. Eu sempre quis ser professora. Então, esse pulo do mestrado para o doutorado foi relativamente uma decisão mais tranquila. Eu voltei para a UFSCar, então fiquei pingando de uma universidade para outra lá em São Carlos. E daí eu fui fazer meu doutorado na engenharia de produção. Então, vocês já imaginam que o meu currículo ficou um tanto bagunçado, porque eu tinha graduação em licenciatura em matemática, mestrado em ciências e doutorado em engenharia de produção. Então, isso já complica um pouco quando eu vou prestar concurso, por exemplo. Então, isso já é um ponto. Eu estudei o problema de coleta e entrega na indústria de petróleo, então a gente estudava um problema real aqui no doutorado. E eu tinha que decidir ali com os nossos modelos matemáticos qual que era a rota dos navios que iam coletar o petróleo nas plataformas e entregar esse petróleo nos terminais. Então, era essa decisão. Tinha que minimizar o custo, né? Normalmente, os nossos modelos, eles minimizam os custos. E eu tinha que decidir qual que era a rota aí desses navios. Foi um trabalho bem bacana. E eu trabalhei com métodos de solução exatos, então aqui tinha muita computação aqui para o meio, muita implementação, tanto que meu co-orientador ele é da computação, então aqui puxou bastante para isso, para a implementação, enfim, desses métodos. Eu falei que o currículo ficou bagunçado, mas longe disso ser uma crítica ao meu currículo, de ter sido ruim, de maneira nenhuma. Porque com o doutorado na engenharia de produção, eu vi muita coisa na prática, eu vi muita disciplina na prática. Até então, eu estava na matemática e estava tudo muito na teoria. E com o doutorado na engenharia de produção, eu pude ver as coisas um pouco mais na prática e aprender um pouco mais. Então, longe de ter essa questão do currículo ser bagunçado, longe disso ser um problema na minha vida. Inclusive, eu acho que foi muito pertinente, foi muito bom isso ter acontecido. Daí eu falo que entre um momento ingrato quando se termina um doutorado, porque a gente termina um doutorado, às vezes você tem a percepção ali de prestar um concurso ou de conseguir um pós-doc. Então, eu estava nesse limbo, vamos dizer assim. Aí a vida me levou para outro UFSCar, para o UFSCar de Sorocaba. Eu prestei concurso e era concurso de professora substituta, foi substituir a professora Eli, lá em Sorocaba. E foi uma experiência maravilhosa. Eu brinco desde criança que eu sou professora, que eu tinha meus alunos, caderneta, tinha lousa, era o que eu gostava de brincar. Tanto que até hoje eu sou professora e a vida me levou para lá e eu peguei uma turma muito legal. Eu atuei no que realmente eu estudei minha vida inteira, que era otimização, que era pesquisa operacional. Então foi uma experiência muito gratificante esses 6 meses aqui na UFSCar de Sorocaba. Então, aqui eu fiquei, né? Fui ministrar a disciplina de pesquisa operacional, foi muito gostoso, mas a conta não fechava, né? Então, eu morava em São Carlos nessa época, eu viajava para trabalhar na UFSCar de Sorocaba, eu estava recebendo como mestre porque eu não tinha terminado meu doutorado, então a conta não fechava, eu estava buscando alternativas. Então, nessa época, eu passei a enviar meu currículo muito para todos os lugares, eu passei a enviar meu currículo para muitas faculdades de Sorocaba, faculdades particulares, porque eu pretendia ficar lá, na minha cabeça eu ia ficar lá, enfim, ia continuar dando aula, porque meu contrato era de 1 ano aqui na UFSCar. Mas surgiu uma oportunidade, diferente do que eu estava imaginando, diferente do que eu estava esperando ali. Surgiu a oportunidade de eu ir para o mercado de trabalho.
É a Unisoma, que é uma consultoria em otimização, e está na cidade de Campinas. Eles estavam com uma vaga em aberto e eu me candidatei, muito despretensiosamente, me candidatei para aquela vaga. E fui aprovada no processo seletivo e fui para Campinas para trabalhar com otimização também, né? Só com outro viés, né? Com outra perspectiva ali, atuando aí diretamente no mercado de trabalho. Então, eu fui conhecer o outro lado de atuar com PO, fui conhecer o que é né, atuar de uma maneira diferente. Eu fiquei na Unisoma aí por 4 anos e meio, eu passei por diferentes papéis, projetos, enfim. Eu entrei para ser analista de modelagem matemática, mas a última coisa que eu fiz foi isso lá na Unisoma. Porque eu já de quando eu entrei, eu estava trabalhando num projeto que tinha uns modelos matemáticos, a parte de matemática, e tinha também a parte web. Então, eu atuava muito nesse suporte ao cliente, entender as regras de negócio. Então, pouco a pouco, eu fui tomando esse espaço de um analista funcional ali dentro da Unisoma e atuando com projetos de otimização e projetos de TI também. Aí, pouco a pouco, eu fui sendo Product Owner, porque eu fiquei nesse cliente durante 3 anos. Então, eu sabia o que era importante para o cliente, eu conseguia atuar nessa priorização. Então, muitos de vocês aí estão na graduação, vocês vão começar a ver esses termos aqui de mercado, mas Product Owner seria o dono do produto, né? Aquela pessoa que realmente sabe o que é importante, conversa com os stakeholders, sabe o que pode ser feito, o que deve ser feito. Então, eu atuava nessa linha na Unisoma. E eu fui, essa questão de gestão, ela também sempre estava presente na minha vida sem eu tomar ciência, né? Porque, por exemplo, lá no PET mesmo, lá na graduação, a gente organizava a Semana da Matemática, né? Lá na UFSCar. Então, essa parte de organização, de liderança, isso estava no meu sangue ali, eu só não enxergava, mas desde aquela época. Então, eu ajudava a organização ali da Semana da Matemática. Quando eu estava no mestrado e no doutorado, eu ajudava organizando a oficina de corte e empacotamento, que é um evento que a gente tem aqui no estado de São Paulo, que é muito legal. Então, sempre essa questão da organização ali e de liderança sempre estava ali comigo. E eu comecei a atuar na Unisoma, então, como gerente de projetos. Então, pouco a pouco, vocês viram que a minha carreira foi se moldando aí para essa área de gestão. Eu atuei em projetos no setor educacional, sucroalcooleiro, setor frigorífico, produto interno da Unisoma, na área em TI mesmo. Então, eu atuei em diversas frentes ali. Quando que, o ano passado, no início do ano passado, fui procurada aí pelo Mercado Livre para atuar numa área que eles estavam montando dedicada à pesquisa operacional, dedicada à otimização. Vou falar também um pouquinho da área para vocês, mas aqui eu estou atuando, então, no Mercado Livre, trabalhando com pesquisa operacional, mas diferente ali da Unisoma, que eu tinha meus clientes, eu tinha vários projetos, aqui a gente atua para o Mercado Livre, né? Então, todo mundo está em busca de resolver o problema do Mercado Livre em si. É muito legal. A gente teve o desafio de montar a área e desenvolver os projetos aí no ano passado. A área estava sendo construída. Ainda temos muito que construir aí da nossa área aí do SOT. Mas foi um desafio muito bacana que eu encarei no ano passado. Então, eu estou no Mercado Livre desde março do ano passado. E eu conheci aí um universo novo de marketplace que eu não conhecia. Então, nenhum cliente que eu tinha atuado aí com pesquisa operacional tinha me mostrado esse universo de marketplace, e aqui eu tive essa oportunidade. Foi bem bacana. Enfim, bom, contar um pouquinho o que é essa pesquisa operacional, né? O que eu faço, o que eu estudei durante esse tempão lá em São Carlos. Bom, otimizar, né, do dicionário, é extrair a melhor rendimento, seja de uma máquina, de uma pessoa, de um processo. Então, a gente quer, né, buscar a melhor solução para o nosso problema, né, de maneira informal. O que é estudado na otimização? Então, a gente estuda aí como formular e construir modelos matemáticos. Igual eu comentei, o modelo matemático do mestrado era em relação à decisão de quanto que eu vou produzir, quando que eu vou produzir. O modelo do doutorado era qual que era a rota do meu navio, né? Então, que rota que meu navio tem com menor custo para atender aquela minha demanda. Então, a gente resolve, interpreta essas soluções dos modelos matemáticos, a gente identifica novos problemas.
essa questão de identificar novos problemas, eu estou vivenciando na prática agora ali no Mercado Livre, então a gente tenta, tem sempre um novo problema surgindo ali para a gente resolver. Bom, otimização é isso, mas e a pesquisa operacional, né? Estou falando esses dois términos aqui para vocês, mas sem explicar um pouco o que é a PO também. A PO, ela surgiu na Segunda Guerra Mundial, né? Mas a gente pode se perguntar, mas o que o pessoal queria otimizar nessa época, né? Na década de 40, né? O que eles queriam otimizar numa guerra? Eles queriam otimizar os recursos eram escassos, não tinham todos a munição do mundo, não tinha toda a comida no mundo, não tinha todo o suprimento necessário ali para um hospital, uma enfermagem, então eles precisavam decidir qual que era a melhor decisão, dado que os recursos que eles tinham eram escassos. Então é muito curioso que os primeiros artigos dessa época são todos da Segunda Guerra, são de militares, enfim. Então os primeiros artigos que surgiram são dessa época aí da Segunda Guerra Mundial. Aqui eu tenho um link, depois eu vou ver se eu consigo deixar aqui na descrição com o pessoal, que é muito interessante sobre como surgiu a pesquisa operacional, é um link bem legal. Então, bom, desde de muitos anos atrás, a gente tem que administrar os nossos recursos, que eles são limitados. Ah, que recursos são esses? Pode ser a quantidade de pessoas, pode ser como que uma máquina opera, pode ser a quantidade de dias que eu tenho para produzir uma determinada demanda. Então, os nossos recursos são limitados. A gente precisa entender ali qual que é a melhor maneira da gente utilizar esses recursos, minimizando, por exemplo, o custo ou maximizando o lucro. Então, esse é o nosso objetivo. Tá, a pesquisa operacional, então, né, em resumo, aí é uma ciência aplicada voltada para a resolução do problema, tendo como foco a tomada de decisão. Isso é o nosso grande foco. Qual que é a melhor decisão, que decisão que eu posso tomar, dado esse conjunto de restrições. Então, por exemplo, ali no problema do mestrado. Eu tinha que decidir o quanto que eu vou produzir, né, de cada liga em cada dia. Eu precisava decidir isso. Eu poderia produzir tudo que eu quisesse? Não, eu tinha uma máquina que era limitada, eu tinha uma quantidade de trabalhadores que era limitada, eu tinha que atender aquela demanda, os pedidos dos clientes que chegavam daquelas ligas. Então, dadas aquelas restrições, eu precisava tomar uma melhor decisão, tá bom? Qual que é a ordem aqui de produção? O que eu faço? Então, a pesquisa operacional estuda, é uma ciência aplicada aí a essa tomada de decisão, basicamente. Aqui um pouquinho, né, do que a pesquisa operacional tá, pra vocês verem que a modelagem, a otimização tá aqui dentro da pesquisa operacional. Então, entram aí métodos de solução, entra a ciência de dados, estatística entra aqui no meio, a matemática, enfim, tudo entra aqui, está englobado aí nessa grande área de pesquisa operacional. Tá, e como que é a pesquisa operacional no Mercado Livre, né? O que eu faço, como que são os projetos, enfim, como que isso se dá. Bom, um pouco do Mercado Livre, né? É uma empresa aí multinacional. Ela é uma empresa argentina, não sei se vocês sabem disso. Então, originalmente, ela nasceu na Argentina, na empresa. E a gente tem uma cultura muito interessante, uma cultura voltada para pessoas, uma cultura voltada para o desenvolvimento dessas ferramentas para democratizar o comércio da América Latina, enfim. Então, é uma cultura muito bacana que a gente tem dentro da Unissom. Então, aqui tem, como está dividido, né? A gente tem o Mercado Livre e o Mercado Pago, né? Que são tudo que é do Mercado Pago em relação à fintech, né? Em relação ali aos meios de pagamento, Pix, cartão de crédito, enfim, tudo está aqui no mercado, na fintech. Eu estou dentro aqui de mercado envios, então tudo que diz respeito as entregas, né, as transferências, as entregas desses produtos, então é tudo aqui dentro do mercado envios, e tem essas grandes áreas aqui dentro do Meli. Bom, falando um pouco da nossa área, né, do SOT. O que é SOT, né? Primeira coisa, Shipping Optimization Team. Esse é o nosso nome, né, da área focada em otimização. Agora a gente tem uma perna que é de forecasting, então ficamos o SOR, um grande grupo, a Shipping Operations Research, então esses nomes bonitos que a gente dá para as nossas áreas. É uma equipe que foi criada em 2019 para criar e manter algoritmos de otimização dentro do Mercado Livre. Nosso time, ele é multidisciplinar. Isso aqui já está desatualizado, confesso para vocês. Somos mais de 50 pessoas hoje, entre engenheiros, matemáticos, cientistas da computação,
A gente tem bastante gente que fez mestrado, fez doutorado, ou está em progresso de, ou está fazendo mestrado, está fazendo doutorado, tem bastante gente. Tem muita gente que saiu da academia e foi trabalhar aqui com a gente. Tem muita gente que veio também, que não veio da academia. Então, é realmente um time multidisciplinar. Coloquei aqui que os números podem estar desatualizados, porque já faz um tempo que a gente não atualizou esses números. Mas somos mais de 50, seguramente, hoje. Alguns projetos que a gente tem, né, da parte do SOT, ou seja, da parte de otimização. A gente, todo que é a parte de logística, a gente separa em duas grandes áreas, né? Tudo que é em relação à parte de logística, ou seja, tudo que é em relação ao centro de distribuição para fora. Então, a rota dos veículos, como que esse produto chega na nossa casa, como que esse produto chega ao centro de distribuição. Então, tudo que está fora do centro de distribuição ali em relação à logística. E dentro do fulfillment, dentro do centro de distribuição. Então, temos muitos projetos ali dentro do FBM. Ou seja, vou falar um pouquinho para vocês desses projetos. Desde a decisão ali da quantidade de pessoas necessárias, aonde que eu vou alocar meu estoque, que é o inventory placement que eu vou contar para vocês. Desde como que eu tiro o meu produto da prateleira, como eu coloco o meu produto na prateleira. Então, tem esse mundaréu de projetos que a gente otimiza dentro do Mercado Livre. Então, a gente tem times alocados para resolver esses problemas. Vou falar um pouquinho para vocês do Inventory, que é eu falo que os projetos são um dos meus filhos, que é um dos meus filhos aqui, o Inventory. Bom, o FBM, né, o Fulfillment, ele é responsável aí pelo estoque e a entrega dos produtos, né? Então, vocês, espero que conheçam, usem muito a plataforma do Mercado Livre. Então, às vezes a gente tem entrega ali next day, né? Eu compro hoje, chega amanhã. Em algumas áreas a gente tem same day, compro hoje, chega em algumas horas. Então, toda essa mágica funciona porque a gente tem os Fulfillment Centers que são responsáveis aí pela estoque e distribuição desses produtos. Então, a gente precisa decidir aonde que a gente posiciona esse estoque, né? Então, eu vou posicionar esses estoques aqui em São Paulo, mas e se eu tenho uma compra lá na região norte do país, o que eu faço? Então, eu preciso posicionar esse meu estoque para minimizar os custos e a entrega e a quantidade de não ok. O que é não ok? Então, eu vou dar um exemplo pessoal, porque com certeza já deve ter acontecido com algum de vocês aqui. Uma vez eu fiz uma compra no Mercado Livre, não faz muito tempo, e esse produto veio lá de Santa Catarina. Então, você consegue ver, né, no aplicativo ali, o rastreamento. Então, ele veio lá de Santa Catarina. Então, eu tô aqui em São Paulo e o produto veio lá de Santa Catarina. Então, isso a gente fala que é uma entrega não ok, porque é uma entrega que poderia ter saído aqui de São Paulo, que seria mais barata, mas eu não tinha o produto. Então, saiu de outra zona de cobertura. Então, isso que é uma quantidade não ok, aí que a gente quer minimizar, a gente quer que não tenha entregas não ok. Então, uma entrega ok, se foi realizada no UFC, ótimo, né? Ou seja, eu estou aqui em São Paulo por algum UFC de São Paulo. E uma entrega não ok, se foi realizada um UFC diferente aí do ótimo. Então, para manter o nível de serviço e a quantidade aí de entregas não ok, que a gente consiga entregar cada vez mais rápido, a gente precisa decidir aonde que eu vou manter esse estoque. Então, é isso que no final do dia a gente quer. Aonde que eu vou manter esse estoque, minimizando o custo para o Mercado Livre. Algumas dimensões do nosso problema aqui. Então, a gente tem no Brasil aproximadamente 7 milhões de pacotes por mês e mais de 400 mil SKUs diferentes, então é muita coisa. E a gente tem operações de fulfillment em todos esses países. Porém, só no Brasil e no México a gente tem transferência entre esses fulfillments. Nos outros países ainda não temos. Então, a gente tem... Aqui a gente ainda não tem capacidade de transporte, então a gente consegue transportar tudo que a gente quer. A gente tem custo, a gente tem estoque, a gente tem o nosso forecasting de demanda, que é um dado de entrada, o mais importante que a gente tem. E no futuro a gente pode ter restrições aí de capacidade. Aí vocês podem me perguntar, qual que é o recurso que eu tenho aqui que ele é limitado, né? Que eu falei muito de recurso limitado, tomada de decisão. Meu recurso limitado aqui é o estoque. Eu não tenho todo o estoque do mundo. Tem muitos produtos que eu tenho pouco estoque, então eu preciso tomar uma decisão muito assertiva de onde que eu vou manter esse estoque. Então, meu recurso limitado aqui é o estoque desses produtos, é a quantidade de produtos que eu tenho dentro de cada CD. Então, eu tomo essa decisão, né, minimizando os custos, minimizando essas entregas de não ok, com essas restrições, né? Que restrições são essas? Olha, eu tenho estoque em cada um dos centros, eu tenho esse forecast de demanda, eu tenho esse custo. Qual que é a tomada de decisão aqui mais assertiva? Então, é isso que esse projeto faz.
Ainda temos um longo caminho pela frente, porque esse projeto está só iniciando. A gente está virando realmente um monstrinho com muitas características do próprio Meli. A gente está atuando com diferentes áreas aqui dentro do Mercado Livre. Então, ainda temos um longo caminho aí para percorrer para chegar nessa solução endgame mesmo, nessa solução que a gente quer. E nos motiva muito, né? Me motiva muito fazer parte disso, né? Fazer parte da construção desse problema, de fazer parte da construção desse time interno do que é o SOT. Então, isso me motiva demais. Sobre a academia e o mercado de trabalho especificamente. Vocês viram minha trajetória, iniciei na academia, fiquei um tempão na academia e depois vim para o mercado de trabalho. E vou responder a pergunta que eu mais escuto. Sempre que eu estou nesses contextos de universidade, não faz muito tempo, dei uma outra palestra também em outra universidade, falei um pouquinho também em podcast, e é a pergunta que eu mais escuto, né? Mas e aí, né? O doutorado, ele te ajudou aí no mercado de trabalho, o que você estudou, os conhecimentos, enfim. Qual que é a sua percepção, né, depois de todos esses anos? E a minha percepção é muito fácil responder isso. É que ajudou e muito eu estar aqui onde eu estou, os conhecimentos que eu tenho, a experiência que eu tenho, ajudou demais. Ao longo da minha trajetória acadêmica, além de mais conhecimento que eu fui adquirindo e mais estudo, enfim, fui adquirindo mais maturidade para chegar onde eu cheguei. Então, tudo que eu estudei ali, tudo que eu passei, então com certeza ajudou demais a tudo que eu faço hoje no mercado de trabalho. Isso eu não tenho a menor dúvida. Então, com certeza, aportou demais para a minha trajetória, para o meu conhecimento, para a minha maturidade, para tudo. Então, com certeza, essa é a pergunta que eu mais escuto e é uma das mais fáceis de responder, que ajudou demais. Bom, é isso que eu trouxe para vocês hoje. Estou aberta aí para perguntas do Paulo, do Henrique, do Rodrigo. Fiquem à vontade e muito obrigada pelo convite novamente. Obrigado, Gabi. Obrigado, Gabi. Estão me ouvindo bem, então, né? Ok. Sim. O pessoal está voltando aqui a carregar. Queria te parabenizar pela apresentação. Acho que ela trouxe, né, muito daquilo que a gente havia... Quando a gente idealizou o projeto, né, Café com Beat, foi muito o que a gente esperava, era isso. Mostrar assim, as diversas possibilidades e, principalmente, mostrar para os nossos estudantes, né, de graduação que eles podem ir além, né, além da graduação, né? Veja a sua trajetória, né? Você começou fazendo licenciatura em matemática, ou seja, um curso que a priori o foco dele é formar professores, né? Ensino fundamental e médio, perfeito, é o foco do curso, mas não, partiu de iniciação científica, matemática pura, depois outra otimização, ou seja, mudou totalmente de área, se for ver, né? Trabalha na matemática, mas... Sim. Então, é o ir além, né? Você, às vezes, você tá na graduação, você fala, nossa... faz um PET, uma iniciação científica, conhece alguma coisa diferente. Às vezes você vai fazer uma disciplina que você nunca vai ver no curso, né? Por causa Isso disso, é muito interessante mesmo, Paulo, porque abre portas, né? A gente não imagina que existem outras áreas, enfim, eu falava que eu gostava de matemática aplicada, mas eu não conhecia otimização na graduação. Quando eu falava de matemática aplicada ali na graduação, aí os professores, não, conversa com a Selma, né, que trabalhava com isso, e daí que eu fui conhecendo, então é muito da busca do aluno também, né? De ir atrás, de conhecer, enfim, mas realmente tem um mundo por trás assim do que pode ser feito, né? Com certeza. Bom, vou passar para os meus colegas, né, a palavra, aí quem tiver pergunta depois eu faço as minhas. Eu acho que o Paulo tá, bem assim, sai na vantagem, né? Porque a linha dele é a otimização, né? Então, vou fazer uma pergunta que a maioria do pessoal pode não saber, né? Que tipo de algoritmos vocês têm usado? A gente vê muito na moda hoje utilizar algoritmos de aprendizagem, né? Aprendizagem profunda, etc. Mas na otimização, quais são os algoritmos que vocês têm usado? Legal, Henrique. Varia muito do projeto, tá? Tem projetos que a gente está mais em fase inicial, que são algoritmos relativamente simples, ou modelos matemáticos mais simples, mas tem alguns que já são ali mais sofisticados. A gente usa muito heurística, meta-heurística para alguns dos nossos problemas, mas é um pouco diferente, né, do aprendizado de máquina, né? Aqui a gente está buscando, a gente tem um objetivo,
Vou dar o exemplo da rota, né? Que é mais fácil. Sempre dou o exemplo da rota, que é mais fácil explicar. Então, a gente tem um monte de pacotes ali no centro de distribuição que a gente precisa distribuir para nossas casas, né? O que a gente faz? Qual que é a melhor rota que minimiza esse custo, né? Então, que casa que eu vou primeiro, que casa que eu deixo para depois. Então, tudo isso a gente resolve por meio de heurísticas e meta-heurísticas, porque resolver por um modelo matemático, os modelos de roteamento são impossíveis ali para determinada quantidade de nós. Então, a gente resolve sempre por métodos aproximados aí que a gente consegue uma boa solução num tempo razoável de computação ali no tempo que é esperado. Mas normalmente é nessa linha, dependendo o projeto, alguns estão em fase mais inicial, outros em outras fases, que a gente tem esses métodos de solução. Nossa, é legal saber que tem meteorística aí no... Tem sim, Paulo. Derrubou uma lágrima, não dá pra ver ali do óculos do Paulo, mas caiu uma lágrima. É o reflexo proposital. O homem adora uma meteorística. Mas tem sim, dependendo o projeto, né? Igual eu falei, Claro. né? Dependendo o contexto. Mas tem sim, com certeza. Bacana. E aí, posso te atropelar, Henrique? Não, pode ir. Eu vou seguir carona aí, fiquei curioso agora. Aí, uma das ideias, Gabi, que vocês estão fazendo ali é criar essa área, vocês estão querendo criar meio que um produto para facilitar esses problemas que vocês têm aí. A ideia é essa. Na verdade, cada Produto projeto interno. desse, Rodrigo, é um produto. Então, esse do Inventory, isso já é um produto. E, na verdade, Entendi. dentro do Inventory tem alguns produtos ainda. Então, cada projeto desse, de fato, é um produto que a gente cria, que tem um usuário final que vai olhar essa decisão, né? Vai falar se está coerente, se não está, tem a área de negócio que está envolvida. Legal. Então, cada projetozinho desse é um produto ou mais que a gente desenvolve para o Mercado Livre, para o uso do Mercado Livre. É isso mesmo. Você acha que o Mercado Livre... É uma pergunta capciosa, né? Não precisa me responder, não. Mas você acha que a pandemia influenciou muito o investimento nesse tipo de coisa? Porque a impressão que eu fico de um usuário, de um leigo, é que mudou muito tempo de entrega, esse tipo de coisa depois da pandemia. Agora, eu não sei se foi uma impressão, porque a gente tá ficando mais em casa, mas a impressão que eu tenho é que as coisas mudaram muito de 3 anos para cá. Não tinha essa história de one day shipping, né? Eu morei nos Estados Unidos, lá tinha, lá em 2011 já tinha one day shipping lá, né? Mas isso aqui demorou muito para chegar. E a impressão que eu fico é que parece que a pandemia deu um empurrãozinho. Faz sentido isso, Gabi, ou não? Olha, eu acho que faz sentido. Eu não sei se nesse investimento, né, se foi coincidência ou não, mas para vocês terem uma ideia, né, nessa área de otimização e pesquisa operacional de uns anos para cá, logo que eu vou voltar um pouco no tempo. Logo que eu entrei no Unisoma, não tinha tantas empresas que investiam em times internos, construindo produtos internos em relação à pesquisa operacional. E de uns 2, 3 anos para cá, realmente, com a pandemia, não sei se foi a pandemia, foi o estopim, enfim, não sei, mas realmente hoje tem muitas empresas e elas estão investindo pesado, como é o caso aqui. A gente tem 50 profissionais focados nisso. Então, isso eu não escutava uns anos atrás, que tinha uma empresa que tinha uma área trabalhando única e exclusivamente com isso. Então, pode ser assim que a pandemia deu aquele empurrãozinho para esses investimentos, né, nessa área ligada à inteligência, enfim, ligada à tomada de decisão. Pode ser sim. Porque é incrível, assim, sempre chega muito rápido agora. Qualquer lugar que você compre, né? Uns chegam um pouquinho mais do que os outros, mas é impressionante. E a impressão que a gente fica é que deve ter tido um investimento bom aí, né? Que nem você comentou, em montagem de equipes, em melhorar esses problemas aí, né? Resolver bem esses problemas aí para a turma que está em casa, né? Sim. Bem legal. Pois é. Eu tenho outras aqui, Paulo. Vou deixar para você por último. Posso? Pode ficar, fica à vontade. Uhum. Então tá bom. A primeira pergunta não é bem uma pergunta, é uma constatação. Além de eu ter sido seu veterano, a gente morou ali do lado, né? Porque eu sou de Bauru, Gabi. Muito bom. Pertinho, então, Rodrigo. Pertinho, passei altos carnavais aí na Barra, né? Esse bobear a gente se trombou. A Elisa sabe disso? A Elisa, você não sabe, sabe agora. Se ela estiver escutando ali, ela vai saber agora. Não, a Elisa sabe. Aí, como é que foi o processo de entrar no mercado de trabalho
após o doutorado, ou muito próximo aí de você finalizar o doutorado. Eu acho que isso é importante a gente falar, porque os nossos alunos, eles estão cada vez mais cedo indo para o mercado, né? E é um movimento que a gente não tem mais como brigar, né? E às vezes é difícil falar para eles, né? Não, espera mais um pouco, a gente tem que pedir, pelo amor de Deus, para esperar, sei lá, o quarto, quinto período, o sexto período, né? Porque eles vão muito rápido. E aí o seu movimento foi legal, né? Foi ao contrário, né? Foi a graduação, o mestrado, o doutorado. E aí, como é que foi? Você sentiu muita dificuldade? Foi bem acolhida? Como é que foi essa situação? E o que você pensa desse movimento hoje em dia, que é essa faculdade de computação, que a gente não consegue segurar mais ninguém aqui? Não, é um ótimo ponto, Rodrigo. Eu estava conversando com o Paulo antes de vocês entrarem, porque a área de tecnologia está com o mercado extremamente aquecido. Então, realmente, eu imagino que para vocês é um desafio que essa galerinha fique, enfim, estude um pouquinho mais. Bom, falando um pouco lá, né? Foi logo depois, porque eu terminei meu doutorado em abril, que eu defendi, e em julho eu estava na Unisoma. Então, foi bem no término do doutorado ali mesmo. Foi a primeira coisa que eu queria comentar e reiterar, que eu já não entrei como júnior nesse mercado de trabalho. Então, porque as pessoas têm muito esse estigma de que eu vou ficar estudando, aí eu vou ter uma oportunidade que vai estar aquém do que eu estudei, enfim. Então, as empresas enxergam desde dessa época aí, hoje a gente continua enxergando assim no Mercado Livre, de que as experiências que a pessoa teve na academia são experiências diferentes. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria comentar, porque senão as pessoas pensam que vou ficar estudando e vou ter uma oportunidade muito ruim quando quiser ir para o mercado de trabalho, enfim, mas não é assim. As empresas já estão olhando esse profissional e valorizam esse profissional, o que é muito bom. Legal. Eu não tive muita dificuldade quando eu entrei. Talvez, bom, o Rodrigo, você deve ter tido aula com o Malaguti. Ele falava assim: quem faz matemática aprende a estudar, aprende a fazer qualquer coisa. Ele falava isso para a gente lá na graduação. E realmente, então, quando eu entrei na Unisoma, que eu já fui atuar, é um mundo novo, né? De até siglas, né? Falei do Product Owner aqui, não sei até quando os alunos conhecem essas siglas de mercado, de metodologia ágil, de mercado de tecnologia, enfim, você aprende um linguajar novo. É muito louco isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente aprende rápido, porque a gente já tem aquela experiência, eu falo, né, que o doutorado que eu fiz métodos branch and cut, branch and price, uma computação pesadíssima. Eu falo assim, não, se eu passei por isso, vamos embora. Eu faço, vamos. Então eu tinha muita... Não vou entender engenharia de software, né? Claro, não interessa nada, né? Eu penso isso também. Se não passei por aquilo, eu passo, vamos continuar. E então eu não tive grandes dificuldades ali a hora que eu entrei na Unisoma. É claro que, igual, linguajar, o tipo de trabalho, você está com cliente, isso você vai se acostumando, mas isso você pega uma imersão ali, você pega rapidinho. Tanto que eu comecei a atuar ali, que foi o meu primeiro cliente, que eu fiquei 3 anos, eu atuava com um projeto de web junto. Então, eu comecei a ver um mundaréu de coisas de computação, comecei a mexer com banco de dados, tipo, umas coisas que eu nunca tinha feito na vida. E foi muito legal, aprendi muita coisa, foi muito legal mesmo. Prepara muito, né? Não só a graduação em um curso bem pesado, que é matemática, como o mestrado e doutorado também, né? Você acaba ficando bem preparado ali, né? Exato. Então, por mais que sejam desafios ali que você não conhece, você se vira, né? Você acaba se virando porque você teve toda essa bagagem, essa maturidade. Então, você acaba se virando. Você chegou a fazer a disciplina de álgebra linear computacional? Computacional, não. Eu fiz álgebra linear na então escapou. Não, então, porque tinha no fiz. mestrado da otimização, o pessoal costumava fazer muito essa disciplina. Olha, Paulo, se eu fiz, eu não lembro. Não deve ter sido uma experiência muito boa, né? Não, o pessoal... Nossa, era coisa assim, o pessoal, dia de prova, para começar a prova, eu não fiz, né? Como eu fiz mestrado pelo lado da computação, né? Eu fiz teoria da computação como disciplina obrigatória e tal. Mas assim, o pessoal começava a fazer a prova 2 da tarde, entregava às 2 da tarde do dia seguinte. Rapaz, que loucura. Olha, Paulo, fiquei até na dúvida agora, viu? Se eu vou até buscar depois meu diploma. Não olhando o Júpiter.
Eu vou olhar para ver se tem essa disciplina, eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Tranquilo. Ô, Paulo, pode, se você quiser passar, depois eu tenho mais uma. Eu queria saber uma curiosidade que eu fiquei durante a sua apresentação, né? Você comentou que você tem um time grande, né, no Mercado Livre, inclusive, né, com estudantes ainda de mestrado, doutorado. Eles trabalham em projetos do Mercado Livre? É isso que o Sim, eles mestrado trabalham trabalha? aqui na área, enfim, normal. Não, na academia Não, que você mas está perguntando. Tá bom, se o entendi. mestrado e o doutorado deles Vocês são estão relacionados com relacionados, problemas do tipo, mercado. Ah, essa é uma Legal. ótima estão fazendo pergunta, Paulo. doutorado em otimização É pelo... muito bom mesmo. A gente começou recentemente, né, Paulo? E a procura disso, porque como a gente tem muitos mestrandos e muitos doutorandos, então foi algo que eles chegaram já perguntando, né, se tinha essa possibilidade. Tem sim, tem alguns que já estão estudando os problemas Legal. que aqui a gente estuda. É claro, tem toda uma questão de confiabilidade depois, enfim, que a gente está entendendo. Mas sim, temos muitos casos que eles estão, sim, estudando os problemas que a gente tem aqui dentro. Nossa, isso é ótimo. Pois Muito legal. isso é legal, tipo, às vezes a pessoa pode não usar os mesmos dados, mas vamos dizer assim, tem o mesmo problema, vamos gerar uns dados sintéticos no formato, né? Às vezes Sim. consegue alguma coisa. Sim, com certeza, mas estão sim. Eles foi uma das Que coisas legal. primeiras que surgiram, porque como tem realmente é uma área muito que tem muito acadêmico, então foi um dos primeiros assuntos quando o pessoal entrou, tinham essa dúvida aí, sim, eles estão estudando, é muito legal. Eles incentivam bem, a empresa ela é aberta, né? Enfim, porque é duro pro profissional, né? São duas vidas, né? Então, tá ali trabalhando, tá ali fazendo mestrado, doutorado, que é um baita de um trabalho também, mas tem toda o incentivo é bacana. Sim, com certeza, Rodrigo. A gente tenta sempre conciliar, porque é de interesse também do Mercado Livre, né? Que todo mundo Pois estude, é. que se forme, né? Que tenha mais conhecimento. Então, a gente tenta sempre conciliar, sim. É claro que acaba que talvez esse estudante ele demore um pouco mais do que era se fosse tivesse 100% dedicado, que é, né, extremamente normal. Mas sim, a gente incentiva, sim, e a empresa incentiva também esse tipo de estudo. Olha, para vocês terem uma ideia, tem uns 10 que são mestrandos e doutorandos aqui dentro hoje. Então é bastante gente. E a empresa incentiva sim. É muito bacana. Legal. Muito legal. Rodrigo, você perguntou alguma coisa, Henrique? Eu tinha mais uma aí. Ainda no foco do doutorado, que eu acho muito bacana essa questão, né, da gente fazer o mestrado, doutorado e ter a opção, né, ou eu vou para academia ou eu vou pro mercado, ou que nem você tá com o pezinho Os dos dois. dois lados, né? Mas o que você acha que foi, assim, a principal habilidade ou principais habilidades aí de um profissional que fez um mestrado, que fez um doutorado e está no mercado? O que você vê de diferença desse profissional comparado com um profissional que eventualmente só fez uma graduação, não fez uma IC ou coisa do gênero aí? Legal, acho que a principal característica é que esse profissional ele tem um profundo conhecimento, né? Quem fez graduação, a gente conhece ali, faz uma iniciação científica, mas fica tudo muito raso, né? A gente não consegue se aprofundar muito nos temas. Então, é isso que eu vejo a principal característica, que a pessoa consegue realmente se aprofundar em algum tema e ser especialista naquele tema. Afinal, eu fiquei 4 anos estudando problema de roteamento dos navios, enfim. Então, é muito tempo. Então, eu vejo que essa é a principal característica. E aquilo que eu falei de realmente a gente conseguir se virar, porque a gente passa por tanta enfim, no doutorado, né, as coisas dão certo, dão errado, dão certo, dão errado. Eu lembro que a minha mãe, até hoje, ela não entende isso, né? Que, hoje tá funcionando, amanhã não tá funcionando mais. Ela fala assim, mas como? A minha mãe até hoje não entende isso. Essa é a nossa vida. É nossa vida, né? Então, Pois enfim. E daí, o doutorado, a gente apanha muito nisso, né? Até conseguir que as coisas funcionem, dê bons resultados, enfim. Então, essa persistência, resiliência. Então, isso são características ali também que eu vejo que com o mestrado, doutorado, mais o doutorado, que é mais tempo ali, né? Mais focado, são profissionais que adquirem isso, né? Porque tem que ter muita paciência, tem que ter foco, tem que, enfim, ralar ali, para conseguir bons resultados. Então, eu vejo isso. Muito legal ver que as empresas estão mudando a mentalidade, né? Acho que esses profissionais são
são importantíssimos e não tem jeito. A academia, eu acho que por um bom tempo aí, não vai conseguir mais absorver todo mundo, né? Pelo menos aqui no Brasil. Então as empresas também precisam, e é importantíssimo que as empresas absorvam esses profissionais que são de altíssimo gabarito, né? Legal. Com certeza. E parcerias com universidades, pesquisas que estão abertas também? Sim, com certeza, Paulo. A gente tem uma frente em relação a isso. Na verdade, a gente já conversou com diversos centros de pesquisa. Então, a gente tem sim essa vontade aí, de ter algo mais concreto. Por enquanto, foram algumas conversas que a gente teve. Tem algumas parcerias no sentido de alguns professores que têm alunos aqui dentro já. Então, a gente já teve essa parceria. Legal. Mas a gente quer, sim, no futuro, ter esse incentivo um pouco maior, inclusive com as universidades, né? Abrindo para bolsas, enfim, a gente tem essa vontade, sim. Estamos no caminho. Claro que um caminho a percorrer é um pouquinho longo, mas sim, estamos em contato com as universidades. Afinal, né, não faz sentido ter essa separação, né? Não tem o menor... Não tem sentido mesmo. A gente está atuando, o que a gente faz? A gente busca na academia, né? Ou como resolver, né? É isso que a gente faz. E a academia, muitas das vezes, buscam problemas no mercado de trabalho, né? Para estudarem, para resolverem, enfim. Então, acredito que tem essa mudança também, não só no mercado de trabalho, de ter esse movimento de incentivar esses profissionais, como na academia também. Eu vejo que tem muitas empresas hoje que fazem parcerias com projetos. Eu tenho contato com os meus 2 orientadores lá de São Carlos, eles contam isso também. Então, hoje as empresas estão enxergando a academia de maneira diferente, né? Então, fico muito feliz também com esse movimento. Maravilha. Aí, Paula, tua tarefa aí é estreitar esse laço aí, pô. Mercado Livre, quero ver. Eu tenho seu contato. Vice-diretor. Queremos ver se o vice-diretor está aqui também. Muito bom. Beleza, eu acho assim, a palestra foi ótima, acho que vai ser muito bom para os nossos alunos e espero que eles possam, né, absorver esse tipo de coisa, talvez ter um pouquinho mais de paciência, resiliência, aprender que, olha, não precisa ficar só na graduação, né? Eu sempre falo, né, tem empregos, eu falo assim, o mestrado e doutorado vai abrir porta para vocês de empregos muito mais legais do que vocês podem fazer. Isso que eu costumo falar para eles, né? Mas, enfim, é sempre bom que outras pessoas e pessoas bem-sucedidas como você possam ficar na orelhinha deles, né, meninos? Excelente, né? Muito bom, muito bom. E a próxima vez que eu ministrar a otimização, eu vou mandar assistir a parte que você explica a otimização. Ficou legal. Chama até a Gabi para dar uma... Nossa, Paulo, né? boa ideia. Me chama, eu adoro. Adoro mesmo. Posso falar vai demorar um algum tempinho para pegar a otimização de volta, mas quando pegar... Não, com certeza, eu adoro. E agora lá no INSPER eu dei Engineering Analytics, né, que chama, mas no fundo é bastante conceito de otimização e pesquisa operacional. Então foi muito bacana, eu tenho todo o material, foi bem legal mesmo. Me chame, fique à vontade, eu adoro. Bacana. Paulo, tem que fazer um curso de extensão, Henrique, de extensão ou de especialização e otimização, cara. Ou nessa pegada aí de Engineering Analytics que a Gabi falou, enfim. Depois nós vamos conversar, Paulo. Vamos sim. Mais alguma pergunta, pessoal? Não. Acho que é isso, estamos chegando no nosso teto, né? Só agradecer demais a Gabi pela presença, pelo tempo aqui com a gente. Pedir desculpas, né? Era para a gente ter feito na semana passada, tivemos um probleminha. Muito obrigado, espero que a gente possa, né, se encontrar de novo aí em outras ocasiões. Muito obrigado. Em outros carnavais da Barra, faz tempo que eu não vou pra Barra. Lá tem muita festa do peão também, não tem? Não tem. Então foi outro. Lá tem a Eclusa, que todo aluno de escola em Bauru visitava a Eclusa lá. Não, Eclusa, quantas vezes? Lá é caminho para casa dos meus pais também. Quantas vezes meu pai já não parou comigo lá para mostrar? É legal demais. Passear de barco é legal demais. Né? E a usina, né? O prazer foi meu. Quer acrescentar mais alguma coisa, Gabi? Não, eu só queria agradecer novamente o convite, foi muito bacana o bate-papo, enfim, dizer que as portas estão abertas, o que vocês precisarem, a gente pode estreitar os laços aí, quem sabe numa parceria futura, muito, muito bacana. Muito bom. Gabi, muito obrigado. Pessoal, então,
acho que encerramos, né, Paulo? Quer fazer a finalização aí? Então, né, pessoal, é isso, né? Então, o vídeo vai estar disponível em breve aqui no canal. Faz aquele procedimento de sempre, né? Curta, compartilhe, se inscreve no canal. Só não manda dinheiro, que nós somos dedicação exclusiva, é burocrático demais para receber. E é isso. Falou. E até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Gabi, Tchau, tchau. obrigado.